Toda empresa quer escalar, quer ter mais resultados, mas a gente tem que ir sempre dando atenção. Não adianta você ter o canal aplicado na sua empresa e você não dar o máximo de atenção para ele. Não existe uma regra. A gente tem uma visão muito clara, estratégica, que é importante estar nos dois. Só que é aquela questão que a gente sempre conversa. O que é que pode ser feito primeiro quando você tem talvez limitações de tempo para executar, você tenha talvez limitação de verba para poder gerenciar. E antes disso também de parar para pensar, é muito de entender o objetivo. Passando aqui direto da produção, porque imprevistos acontecem e não seria diferente com a gente. No processo de edição desse episódio, a gente percebeu que os arquivos da minha câmera, que estava com foco em mim, foram corrompidos. E aí ficou a grande questão. O que fazer agora, já que esse episódio ficou tão bom? Então aí a gente parou, pensou que realmente essas coisas acontecem, ainda mais com a gente, profissional de comunicação. Então seguimos, tô aqui passando só para dar esse aviso mesmo. Então para você que está aqui assistindo, coloca o vídeo para rodar, vai fazer alguma outra coisa, porque essa conversa tá muito boa. Aqui é o Marcos Bonfim e o que será que traz mais resultado para sua empresa? Site ou redes sociais? Aqui é Jefferson Leles e o que vale mais a pena, ter um site bonito ou um Instagram que vende? Aqui é Heloísa Malha e se você tivesse que escolher só um, qual seria a sua escolha? E você está em mais um episódio do Funilcast, um podcast de marketing focado em estratégias que funcionam realmente. É um podcast raiz, pé no chão, para quem de fato vive isso no dia a dia. E o tema de hoje é aquela grande dúvida de todo empreendedor. Se é melhor ter um Instagram com postagens, com vídeos, feed, ou então ter um site. Hoje a gente vai falar sobre essa grande dúvida para você ver o que encaixa na sua empresa. E aí, vamos de contexto? Quando o assunto é presença digital, a dúvida aparece bem rápido. Investir num site profissional ou fortalecer o Instagram? Afinal, o que faz mais sentido para quem está começando ou não tem verba para tudo? O site parece mais sério, mas pode ficar parado se ninguém o visita. O Instagram gera engajamento, mas nem sempre converte. Será que existe uma resposta realmente certa para isso? Seu cliente te encontra onde ele quer ou só onde você está? Se você tivesse que escolher hoje, qual canal realmente traria resultado? E será que o problema é o canal ou a forma como você usa cada um deles? E nosso episódio é dividido em 3 etapas. O topo do funil, onde a gente vem com temas gerais. Vamos descendo mais um pouquinho para o meio do funil, onde a gente vai mais aprofundando esses temas, até chegar no fundo do funil, onde a gente vai para a prática. Então, aproveitando hoje esse momento aqui, nós três reunidos, para falar de um tema que é bem comum. Sim. Geralmente no comercial mesmo, eu me deparo com isso frequentemente, que é a pessoa chega com o intuito de fazer ações para as redes sociais que são extremamente relevantes, mas sem sequer pensar no site em si, Sim. que é outro elemento fundamental, que é outro alicerce fundamental da comunicação. Então, isso faz parte de uma presença digital que a gente acredita que é muito relevante que seja executado, né? Com A certeza. pessoa tem que ter ali não somente um canal. Tô meio que entrando já, spoilando tudo. Mas, que forma de fato uma presença digital? Sim. Porque vocês acreditam que realmente é possível ter uma presença digital somente contando com um canal? É uma pergunta difícil de se fazer, de se responder na realidade, porque tudo depende da escala, do quanto aquele canal está sendo alcançando pessoas. Mas, de maneira mais geral, não. É importante que se tenha, pelo menos na minha opinião, Sim. em diferentes lugares, em diferentes pontos de acesso da jornada dali do lead, né, digamos assim. Então, da minha parte, assim, é bem difícil ter com um canal só. Só se for, assim, muitos, assim, segmentado, então um conteúdo bem dividido, séries, assim, que consiga abarcar todo esse público, mas via de regra, não. Eu acredito que toda empresa precisa estar no digital, né? Então você precisa ser lembrado naquele momento correto. E a gente tem vários canais, né? Como vamos citar aqui durante esse episódio. E a gente tem que ir por escala, então vai depender do momento em que sua empresa está naquele momento para a gente estar abordando, como eu chamo, os módulos de marketing digital Sim. para o seu negócio. Com certeza. Com toda certeza. Sim. Na verdade, de forma resumida, assim, a gente tem uma visão muito clara, estratégica, que é importante estar nos dois. Só que é aquela questão que a gente sempre conversa, né? O que é que pode ser feito primeiro quando você tem
talvez limitações de tempo para executar, você tenha talvez limitação de verba para poder gerenciar. Então, qual o primeiro passo? É olhar realmente, né, o que é mais efetivo para você iniciar e que você pode iniciar naquele momento. Sim. Não existe uma regra. E antes disso também de parar para pensar, é muito de entender o objetivo de cada tipo de canal. Por exemplo, se a gente for citar o Instagram e o site, como a gente está falando, não adianta só querer estar em todos, assim, aleatoriamente para dizer que está, sem saber o papel daquele ali nele. Então, acho que é importante a gente pensar também, até trazer para quem está ouvindo, assistindo a gente, o que é mais ou menos cada um desses canais, a gente colocando aqui, resumindo, rede social e Instagram, que já é um erro, mas é uma forma mais de se exemplificar, e esclarecer, assim, o que de fato é um site, para que se trata, porque o que eu sinto também muito de mercado é que às vezes o pessoal não tem clareza sobre, e aí às vezes quer pegar, colocar em um site aquilo que é para rede social. Sim. Então eu já vi caso, por exemplo, da empresa chegou falando, não, é porque esse site aqui eu queria botar, tipo, muitos vídeos verticais, assim, eu fiquei, tipo, um instante, calma, vamos É entender. saber o objetivo, né? O objetivo de cada canal e saber o momento da empresa, a necessidade. Com Porque certeza. a gente às vezes pega clientes que querem ter uma Ferrari, mas na verdade não precisa de uma Ferrari, precisa de um Fusquinha ali que vai estar atendendo a necessidade. Claro que toda empresa quer escalar, quer ter mais resultados, mas Claro. a gente tem que dar aqueles passos ali no momento correto para a gente ter o canal correto aplicado. E sempre dando atenção, não adianta você ter o canal aplicado na sua empresa e você não dar o máximo de atenção para ela. Então a gente tem que saber o momento correto e dar o máximo de atenção. Sim. E aí entra numa das perguntas que a gente mapeou antes de começar essa conversa, que é, você acha que precisa realmente, vocês no caso, ter um site completo sempre, ou às vezes uma landing page resolve para a necessidade do cliente? Eu acredito que seja um momento, entendeu? Existem empresas, por exemplo, um negócio que está iniciando, está trabalhando com um serviço ou com um produto, ela pode começar com a landing page. Então, vai estar divulgando seu serviço, seu produto naquela landing page e atraindo seu público. A partir do momento que aquela empresa vai escalando, vai tendo mais produtos, serviços, ela pode querer ter um site mais amplo, né, com mais informações e que possa divulgar todos esses serviços e produtos. Então, tem que isso, né? Tem que dar aquele passo a passo Sim. até chegar no momento ideal. Então, tudo tem o seu tempo. Eu vejo um pouquinho diferente, mas praticamente com uma linha parecida, que é o seguinte: hoje eu tenho, por exemplo, uma condição de executar uma campanha após a criação dessa página, digamos, eu vou criar ali a landing page, eu consigo alocar na minha estratégia de comunicação uma verba para eu rodar um tráfego para essa landing page, aí minha visão estratégica seria, pronto, se eu consigo fazer isso, eu crio primeiro essa landing page e eu penso no meu serviço, que é talvez meu carro-chefe, e vou fazer uma landing page destacando ele, e ali, talvez no meio, mais para dobragem mais embaixo, eu daria destaque para os outros serviços e rodaria o tráfego pensando nisso. Pensando em destacar um serviço que é o meu diferencial, que é o que eu mais trabalho. Mas, se eu não tenho, por exemplo, essa verba, esse pensamento, talvez o site, com as páginas separadas de cada serviço ou produto, eu consigo ter um ranqueamento melhor no Google e trabalhar estrategicamente um posicionamento orgânico. Então, assim, tudo é um depende mais. É o Essa é a clássico. resposta, né? Para todas as perguntas. Lá naquele livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, a resposta era 42, e aqui no Funilcast a resposta depende. E aí, eu acredito nisso, né? Vamos trabalhar por etapas. Eu não tenho condições de rodar tráfego nesse momento com intensidade. Eu trabalharia um site pensando no ranqueamento orgânico, pensando numa estratégia de médio para longo prazo. Eu posso rodar um tráfego que seja inicial, que seja local, que seja pontual. Eu trabalharia com landing page para levantar verba, para conseguir mais clientes, para me posicionar melhor, o que vai permitir que muito em breve eu já consiga ou rodar mais tráfego para essa página, ou melhorar essa página, ou já partir para uma estratégia também onde eu tenho um site completo, mais robusto,
que eu possa dedicar mais atenção e contratar um parceiro que construa um site de qualidade, tá? Porque não basta fazer qualquer coisa de site, não Com basta certeza, sim. entrar na plataforma Faça Você Mesmo. A plataforma Faça Você Mesmo não tem vergonha nenhuma de dizer, um OX da vida, que vai prometer você que vai fazer uma coisa com SEO maravilhoso que não faz. E fingir que eu tô tendo um site porque eu consegui colocar alguma coisa online. Só que não funciona, né? Não tem resultado, não tem impacto. Então, quando a gente fala de site, ter um parceiro que desenvolva um projeto de responsa, um projeto que realmente entrega resultado em si, que consiga ser uma atração para os leads que estão fazendo navegação, principalmente pensando em Google, tá? E não só para ser uma coisa bonita, só para dizer, ah, não, eu tenho um domínio, .com.br, e aí eu tenho ali, porque às vezes fica muito mais sobre aquilo de, ah, não, vou colocar o site ali no Linktree do meu Instagram, para dizer que tem um site. Aí eu fico assim, mas dentro disso também, e volta naquilo de ser um grande depende, porque vai também de entender esse momento, e se vê que não tem condição nem de ter a landing page, ou nem de ter um site, enfim, responsivo e cheio, vamos lá, então vamos entender, será que é possível ter um Instagram que converse com essas pessoas, ou ter uma rede social, enfim, ir para algum lugar que seja possível fazer, porque é isso, não adianta fazer e fazer mal feito para dizer que tem, ou então dar um tempo, fazer de forma assim escalada realmente para conseguir alcançar, querendo ou não, né? Mas isso de entender o objetivo do site, porque tem gente, inclusive, hoje que tá falando, vários gurus que falam que não precisa mais de site. Não tá precisando mais de site. Não, agora o que tem que viralizar, o que você tem que fazer agora é aqui no Instagram, fazer sua rede. E isso acabou até voltando, porque são as tendências do marketing, né? As discussões. Mas acabou voltando depois que o Instagram passou a aparecer ainda mais no Google. Então, ah, não, agora é a hora de você estar investindo aqui nas palavras-chave. Enfim, mas é muito a gente bate muito nessa tecla, mas é de ter um autoconhecimento de empresa para saber o que é possível e tudo mais. Mas se todas as pessoas tivessem isso, ou pelo menos a maioria, já seria um grande adianto aí nesse processo. É porque tem muita gente que vê o site apenas, como você falou, né? Tá no Linktree ali, é meu cartão de visita digital. O site não é só cartão de visita, né? Pois é. Ele pode ser, de fato, a ferramenta de vendas, a ferramenta que faz com que gere oportunidades para o seu negócio. Digamos aí, a gente está falando de produtos, a gente está falando de e-commerce, tá? Um dos principais plataformas de venda também. Está falando de serviços locais, serviços como um todo, consultorias. O site ele pode ser pedra fundamental, porque ele está ranqueado no Google. E o Google, diferente da rede social, tem intencionalidade também. Exato. Né? A pessoa tá lá rodando feed, a pessoa tá buscando, no primeiro momento, se entreter. Ninguém tá entrando no Instagram buscando uma oferta, né? São exceções. A pessoa tá ali mais pra Se achar uma coisa entreter. legal e quando vê, comprei. Dopamina. Então, se a gente tem a intencionalidade do Google, a gente tem que usar ela a favor. Então, o site pode ser esse canal poderoso, tá? Inclusive, também de criar relacionamento pelo site, porque o site ele não necessariamente é para ser só institucional e só falando da empresa. Então, eu falei aqui do vídeo, de ter vários vídeos verticais, que aí realmente não faz sentido assim tanto. Mas pode sim ter aquele vídeo de apresentação, Sim. pode ter vídeo conectando com a pessoa mesmo, porque às vezes a pessoa entra ali no site e acha que vai ser uma coisa dura, como outros que ela já viu. Então, não tem problema também, pode ser um canal de relacionamento. Então, um canal de se aproximar, ter blog, ter produção de conteúdo, que é um tipo também que é estratégico na hora da pesquisa, mas o que isso não é só para dizer que está produzindo ali, não, é tudo estratégico realmente para pesquisa, né? O site é um canal de necessidade, né? Então, Sim. quando alguém está precisando de algum serviço ou produto, ele vai buscar no site, vai para o Google, pesquisa, e aí se depara com um site onde ele vai encontrar aquilo que ele está procurando. E o bom do site é que você, como você falou, você pode estar se relacionando, não só vendendo aquilo, como está se relacionando. Já a rede social é aquele impacto que você está ali navegando e você vai estar visualizando um serviço ou um produto, mas que naquele momento possa ser que você não queira, né? Então é só um canal de relacionamento onde você vai se lembrar daquela empresa, do produto ou do serviço, né? Para futuramente estar fazendo essa aquisição. Então, eu acredito que os dois eles se complementam, né? Se completam. Né? E falando em relacionamento,
A gente também precisa que você se relacione com este vídeo, tá certo? Eu acho muito justo. Então pronto, se você tá gostando, quer acompanhar o Funilcast e quer receber materiais como esse, vídeos como esses, no seu feed semanalmente, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal, tá bom? Assim você vai ajudar o Funilcast a alcançar mais pessoas e a manter essa relação tão legal que a gente está construindo inicialmente com vocês. E já que a gente já falou muito de site, para não parecer que a gente está falando de um episódio só de site, vamos falar um pouquinho de rede social, né? Tem gente que pensa que a rede social é só vitrine ali, é só a fachada, que só precisa colocar produto, só precisa colocar informação do serviço, mas esquece que a rede social, como a gente acabou de falar, é relacionamento, né? Exato, É eu um ia canal de falar isso. relacionamento. A gente estava falando agora de relacionamento e é muito sobre isso também, porque hoje as pessoas elas não estão mais leigas. Ela sabe que quem está no Instagram e talvez ela esteja com a empresa dela, Sim. tá ali para poder vender. Então hoje é muito mais sobre vender sem ser chato, criar uma comunidade, criar antecipação, se relacionar com as pessoas, do que só chegar lá, fazer um tráfego louco que você não criou nenhuma comunidade que está preparada para receber aquilo e achar que vai dar certo. Então é muito de entender o tipo de Instagram que você quer ter. Primeiro, se sua empresa vai ser uma empresa creator, como chama agora, então que vai produzir conteúdo do zero e tal, ou então se vai ser uma empresa que cria um movimento que junta ali uma legião de pessoas em busca do objetivo e que o seu produto entra como a solução para esse objetivo. Então, vem como complemento. Então, primeiro, vem de entender o objetivo que ela quer com essa rede social, com Instagram, LinkedIn, enfim, do que seja, e saber, então, tá, dado isso, não, quero criar um movimento de todas as pessoas que desejam muito isso, e dentre isso, a gente mapeia também as dores, né, enquanto tá fazendo. Então, nessa dor, o meu produto X vai resolver isso. Um vídeo todo dia que eu solto, sei lá, no YouTube, vai criar um ponto de contato com ela que ela vai confiar em mim. E eu vou vender para ela aqui de, não, já que você sabe isso e precisa de mim. Enfim, então é muito de entender isso. E também de ter noção que não é porque tá na moda que vai ser a principal solução para todos os problemas. Eu penso muito isso, porque às vezes o pessoal fala assim, vou começar aqui, vou criar um perfil no Instagram. Hoje, querendo ou não, é necessário. Não para todas as empresas, porque todas é muita coisa. Mas hoje, quem não tem, tá perdendo alguma coisa. Então, é muito mais sobre isso, de estar lá e tudo mais, entender e fazer de uma forma estratégica. Se não tem esse conhecimento, contar com pessoas que tenham esse conhecimento para poder conseguir alcançar. E assim, também não é porque tá vendo muito, porque às vezes as pessoas, quando decidem, quero começar aqui agora, começa a seguir várias pessoas que cada uma fala um discurso diferente. Sim. Então, a pessoa acaba ficando sem ter um norte. Em relação a ter Instagram, é muito isso, de entender o tipo de relacionamento e o que você quer no longo prazo. Porque não é sobre começar a postar lá e que do nada vai começar a crescer as vendas. E não adianta querer, enfim, viralizar e tudo mais pra conseguir. Mas o Instagram também, ele não é essa vitrine, porque tem gente que chega e só faz postar foto de produto. É mais como se fosse um catálogo quase. Sim. Que é uma coisa que poderia estar no site, um PDF de catálogo ou o próprio catálogo no site. Então, é muito mais entender que ali é para se relacionar. Tem gente que fala que o Instagram as pessoas vão para assistir as coisas e o TikTok vai para se relacionar. Mas hoje a gente já tem isso de que no Instagram também está sendo esse relacionamento mais pessoal, mais direto. Então, é trazer isso. Eu penso muito que a pessoa entender o objetivo da rede, assim como entendendo do site. E se puder ter os dois, aí é muito Claro. ideal. Com Se puder. certeza. É um canal super, super interessante quando você trabalha de forma correta, né? Com certeza. Porque as redes sociais são vitrines, né? Onde você está exibindo o seu produto ou serviço. Ali você cria relacionamentos, né? E esses relacionamentos futuramente serão convertidos, né? Em vendas. Mas, como você falou, tem muita gente que acha que é modinha. Não, tal empresa, o fulano de tal tem um Instagram, eu também vou ter. E aí ele chega, Você cria uma conta no blogueiro. Instagram
Começa a tirar foto E aleatoriamente, acha né? Sem, que é isso. sem ter um público já definido, né? Uhum. Não sabe com quem conversar e aí começa a postar de forma equivocada e acaba trazendo, né, o formato inverso, né? A função inversa que vai trazer um malefício, né, para aquela empresa, porque as pessoas não vão enxergar autoridade, né, e Sim. vão começar a se afastar daquela empresa. Então tem que ter muito cuidado, né? O marketing digital ele tem vários módulos, mas os módulos devem ser utilizados da forma correta. Então, se Uhum. você hoje quer ter um Instagram, você tem que procurar uma empresa ou procurar uma pessoa que realmente trabalha, que seja expert naquele assunto, para você estar primeiro construindo, né, o seu público, com quem é que eu vou falar, de que forma eu vou falar, o que é que eu vou postar. Entendeu? Então, assim você consegue ter uma vitrine do que você está querendo mostrar para aquele público, criar um relacionamento para depois gerar conversão. Tem gente que já está querendo postar, já está querendo converter, como você falou, né? Logo de imediato. E não é assim, é um canal de relacionamento que você Sim. está plantando ali para colher os frutos, né, mais para frente. Assim, sempre tem como você já começar, às vezes, escolhendo alguns frutos. A gente fala dos Claro, frutos que é. já estão na É, parte baixa da árvore, né? E aí tem outros que vocês têm que fazer mais esforço para alcançar. Mas assim, entender que existe um equilíbrio ali do que você entrega de conteúdo de verdade para o seu público, de algo que muda o dia a dia dele, o que muda naquele momento o que ele está observando e porque ele vai parar para te dar atenção. Existe uma troca aí que realmente é verdadeira que deve ser feita, que tem que ter equilíbrio com a oferta também. Quando a gente fala da oferta a ser feita na rede social, porque nem sempre a oferta de fato vai ser feita na rede social, porque vai depender muito do negócio. Mas conhecer a rede social permite que as pessoas conheçam a empresa e aí de fato também possam adquirir algo delas no momento oportuno. E aí também tem uma questão de se falar, que Jefferson sinalizou, de que tem que estar em convergências, tem que se complementar as estratégias, é que você também não pode ter um canal só. Você não pode, por exemplo, só construir toda a sua audiência, tudo somente na rede social ou em uma única rede social, porque você tem hoje várias redes sociais. Uhum. E você, a partir disso, fica refém de tudo que acontece naquela rede. Você não ter um site ou você não estar em outras redes, você pode estar ali à mercê de uma mudança de algoritmo, uma mudança de diretriz, ou outras tantas questões que vão fazer com que aquele seu canal de aquisição possa reduzir muito. Não é que vai, às vezes, fechar e você não vai conseguir mais fazer a captação, mas pode mudar e essa mudança pode impactar, de certa forma, seu negócio, que vai realmente mover o Com ponteiro, que não é certeza. zerar, mas que pode prejudicar por uma baixa. Digamos que tudo que eu faço está relacionado ao Instagram, ele representa 80%. Aí existe uma mudança que passe a ser 20%. Meu negócio vai sofrer um impacto significativo porque aquele canal de aquisição já não gera o resultado que eu preciso para minha operação funcionar. Sim. com Então a gente tem que ter certeza. outros canais, tem que ter outras estratégias, tem que estar atento de fato a essas mudanças para poder virar o guidão ali, virar, né, a, a, a direção do meu negócio, para sempre ter algum canal, sempre ter uma possibilidade de adquirir novas oportunidades, novos Uhum. negócios que não só dependa da rede social e que não dependa somente também do site. A gente tem que pensar que o site Sim. também pode ter impactos, né, mudança no custo de aquisição, mudança no tráfego. Então a gente precisa estar sempre se complementando ali em ações. Agora, algumas empresas vão de fato, né, se beneficiar muito mais por um canal e tá tudo bem Sim. você Isso. injetar mais recursos naquele canal que funciona muito bem. Sim. Mas sempre tendo ali em vista que você pode complementar o outro tripé ali, botar um pouco mais de esforço naquele outro tripé para que ele se sustente no longo prazo se houver alguma mudança. Que sempre acontece, mudança acontece o tempo todo. Claro. E dentro disso que você estava falando, é muito de pensar assim, o que é que aconteceria com minha empresa se o Instagram caísse aqui agora, fosse cancelado? Ou então, até uma reflexão até maior, o que aconteceria com minha empresa se a internet deixasse de existir? Sim, E aí? Então, até foge um pouco do que a gente está falando, que é realmente Instagram e site, mas tem aquilo de hoje a tendência, até em relação à geração Z, geração alfa, enfim, de sair dessas redes sociais. E as marcas estão
estão tendo que se moldar para isso. Então, a gente está acompanhando isso agora. Tá voltando revista, os espaços interativos, os espaços físicos, enfim. Então, tudo isso é mostrando que a gente, tanto como profissional e também os clientes, as empresas, tem que estar sempre atento a essas mudanças, porque sempre vai ter, e pode ser em relação a um canal e outro, ou pode ser sobre tudo, sobre a própria base, que no caso é a internet. Então, é super válido isso e não ficar preso. Claro que é entender os momentos, tem hora que não vai ter como estar em todo mundo de forma 100%, mas tentar ao máximo, né? Pelo menos ter nem que seja uma landing page assim, Com para quando você certeza. quiser ofertar o produto que Claro. você está fazendo, ter para onde levar. E não levar para um lugar de. E eu costumo pegar, às vezes, contas de Instagram, não sei se vocês pegam também, que você chega lá, você tem 10.000 seguidores Uhum. e quando você vai olhar, a pessoa está seguindo 11.000, né? É uma época, né? Anteriormente tinha programas que você fazia manipulações de ficar seguindo pessoas para a pessoa seguir de volta, né? Sim. Então, você tem que ter o seu público ali bem segmentado, né? E aí me vem uma pergunta aqui, que você prefere ter o quê? Um canal alugado ou você prefere ter o seu próprio negócio ali, a sua própria plataforma que é sua realmente, Uhum. né? Então, ambas as coisas se complementam, né? Você tem que estar Sim. em ambos os canais. Aí que vem, né, o X da questão, né? Então, você prefere ter o quê? Instagram ou site? Prefiro ter os dois. Como você falou, o Instagram ele pode mudar suas políticas a qualquer momento. Você está em um canal alugado ali. O site não. O site é seu. Você pode fazer as modificações que você quiser. Tem um custo? Tem. Mas as empresas, as pessoas precisam entender que você tem que ter hoje, em qualquer empresa, um mínimo de investimento em marketing. Se Sim. você não tiver, você está ficando fora do cenário digital. E hoje o cenário digital realmente é o que mais vende. E precisa. Entendeu? Então, a gente tem que estar antenado, as empresas têm que estar antenadas nessa questão de marketing digital. Marketing digital hoje é essencial, fundamental, obrigatório, posso dizer, para qualquer empresa hoje. Sim. Perfeito. E se a gente fosse por uma parte mais prática, né? Para que a pessoa entenda. Porque a gente tá falando, às vezes está muito etéreo para a pessoa. Não Sim. tô entendendo como. Beleza, tem dia que eu tenho que Entendi saber isso. o que eu tenho que ter os dois, ou que eu tenho que Saber o momento, saber o né? momento. Sim. Então, se a gente fosse dizer de forma prática, como a pessoa pode identificar o que de fato é o momento para ela, né? Qual tipo de resultados, por exemplo, um site vai gerar que a rede social tende a não gerar? Porque a gente sabe que às vezes ele gera, mas que é menor. E vice-versa, né? O Uhum. que a rede social vai gerar que um site tende a não gerar? Porque aí a gente consegue dar um norte para a pessoa. Sim. Dar um exemplo da intencionalidade, por exemplo, do site. O site, quando você joga lá no Google, você tem uma dúvida muito específica que, às vezes, entender na questão da rede social, principalmente por não estar tão localizado assim, é difícil você achar aquela solução com muita clareza. E aí você vai ter que navegar pelos conteúdos também para entender com clareza se aquela solução que você busca de adquirir, quando você é cliente, na perspectiva do cliente, se você vai de fato achar, você vai ter que navegar, você vai ter que ver vídeos, você vai ter que ver o que aquela pessoa publica ou não. Então, às vezes, nesse sentido, o site tem uma clareza muito alta. Já a rede social, talvez seja a questão da descoberta. A pessoa está navegando lá e chega aquilo para ela que, pô, tô aqui navegando, chega um restaurante que é perto de mim ou que tem uma estética, uma coisa que eu adoraria conhecer, mas que eu não conhecia e não tava procurando pro restaurante agora. Então, essa outra perspectiva de, se o seu negócio você beneficiaria dessas pessoas que vão descobrir do nada que você existe ali, Uhum. seria talvez uma aquisição mais favorável iniciar pelas redes sociais. Já uma pessoa que tem um serviço que é intencional, você está falando de um cliente nosso que trabalha com transformadores. Ele falou, Marcos, ninguém está ali no Instagram Com buscando certeza. isso, Procurando. mas quando dá um problema na sua estrutura lá, que ele precisa de uma equipe técnica para fazer essas mudanças, ou alugar, ou comprar um novo transformador, ele tem que ir na intenção. Isso. Então o negócio dele ali se baseia muito no Google. Dois exemplos então, talvez, né? Bares e restaurantes, parte de Sim. entretenimento, de alimentação, se beneficia muito com a questão das redes sociais. Com certeza. Serviços mais técnicos, mais de intenção de Específicos. necessidades específicas,
funciona muito bem no Google. Vocês teriam algo a complementar nisso? Não, sobre isso, é super válido a pessoa entender, mas antes de tudo é muito aquele pensamento de qual é o lugar que você ocupa na lembrança da pessoa que vai comprar de você. Uhum. Então, tá, tudo bem, eu vendo blusa. Então a pessoa ela não vai ficar o dia todo lá, não, nossa, eu quero muito comprar uma blusa com tal pessoa. Não. Vamos lá, não, tô precisando de uma blusa. Então, lembro de qual marca, lembro dessa marca. Então, é de lembrar, de pensar no papel que sua marca ocupa na lembrança da pessoa, e aí sim, pronto. Vamos aqui pelo Instagram. Não, meu público é mais jovem, eu posso estar aqui mostrando essas blusas, essas camisas da minha empresa, as roupas, enfim. Ou então, não, ela lembra só mesmo quando o gás acaba, ou então quando eu preciso fazer a manutenção da geladeira. Aí sim vai para o Google. Mas eu concordo com sua visão. O Instagram, a gente tem esse lugar de descoberta, então o algoritmo ali, até com base no que a pessoa já pesquisou, então aparece uma coisa interessante e tudo mais. Mas mais do que isso, um fator que eu acho que conta muito é a quantidade de conversão que a gente pode ter no Instagram e outras redes e afins com conteúdo orgânico. Então, muitas pessoas conseguem resultados sem tráfego, mas aí são exceções, né? A gente não pode generalizar também. Só que se a pessoa não está com essa renda toda, e entende que o Instagram, uma rede, pode ser viável, então ali realmente o Instagram. Mas se é uma coisa mais de necessidade, como você falou, o Google também, porque varia, obviamente, do público. Quando o público mais jovem, geração alfa, chega lá, tá precisando de uma coisa, pesquisa na pesquisa do TikTok. O Google ainda é a maior central de pesquisa? Sim. Mas a gente tem outras que tá entrando também. Então, acaba indo para a prática, mas não indo tanto, porque para ir para a prática não adianta ir de forma desordenada também. Então é isso. Pense mais de necessidades para agora, se seu público for mais geração Z, mais velha, ou então millennial e tudo mais, que gosta de ver uma coisa mais direta, isso. Se não, vai para o Instagram, porque hoje muita gente, eu me peguei pesquisando cabeleireira, cabelo cacheado, Instagram, no Instagram. Falei, realmente, se fosse outra situação, talvez eu pesquisasse no Google. É uma mudança de Mas cenário, né? é uma Tá mudança. funcionando melhor a ferramenta de busca. E vai muito sobre o posicionamento da empresa. Por isso que é importante ter um perfil otimizado para isso. Porque Sim. quando eu pesquisasse, talvez tivesse uma que tivesse super seguidores, enfim, mas não tivesse lá Salvador, ou então na postagem não marcasse a localização. Então, é muito desses detalhes que não são detalhes. Enfim. Eu acredito, vocês dois deram exemplos aí, falaram perfeitamente. Eu acredito que são canais que cada um tem o seu objetivo, cada qual no seu quadrado, né? Como diz. Quem tem necessidade vai estar pesquisando no Google, vai estar indo para um site, sendo levado para um site. Mas também, não, porque o meu nicho é de necessidade que eu não vou ter uma conta no Instagram. Eu acho que é válido. Porque você tem que ter um relacionamento, tem que criar lembrança em outro canal. Presença, né? Presença, você tem que estar presente ali. Mas de que forma? Então você pode estar, o Marco citou aqui a questão de equipamentos, você pode estar colocando as vantagens e desvantagens dos seus equipamentos. Mesmo que a pessoa não esteja pesquisando naquele momento, mas ela vai estar ali, né, vendo aquilo e vai estar, poxa, massa isso daqui. Estou querendo, sei lá, construir uma empresa futuramente. Quem sabe, né? Também. É um remarketing, né? Então reforço, você está em dois canais ali totalmente diferentes, né? Com objetivos diferentes, mas que um se complementa. Né? Então, eu já fui, por exemplo, impactado de manhã com fotos de pizza no Instagram. De manhã, foto e não era patrocinado, né? Era orgânico. De manhã a pizza só da geladeira, né? Você entendeu? Então... tem essa questão, a rede está te impactando ali, mas que, poxa, às vezes, não, deixa para de noite aí, a gente vai consumir essa pizza. Então, cada um tem o seu objetivo, né? Eu acredito que se a empresa, né, se o negócio tem condições de estar com as duas ou mais módulos de marketing digital, como eu chamo, sim, bacana, tenha. Agora, a maior preocupação, assim, que eu sempre falo para os clientes, né, se preocupe com o cuidar. Não tenha só o canal digital, o canal de marketing, só para dizer que eu tenho e não está dando o máximo de atenção. Tem gente que tem site que recebe um formulário de contato e não responde.
Então, ó, Uma semana entendeu? depois responde, né? A experiência do usuário, a experiência da pessoa. Já foi. Né? Tem gente que pesquisa seu negócio no Google, entra no site, o site passa 15 segundos, 20 segundos para abrir o site. Olha o problema, né? Está gerando uma má impressão daquela empresa, certeza. porque a pessoa não se preocupa. Então, se você tem que ter o canal, que tenha. Agora, se preocupe, né, com as questões básicas e tenha realmente ali aquela parte da atualização, né, ficar prestando atenção. Tem gente que chega no direct do Instagram, de qualquer rede social, manda uma mensagem e a pessoa não responde. Sim. Então, acredito que qualquer um de vocês aí, quem está assistindo também já passou por isso. Então, isso cria uma má experiência, né, naquele canal e com aquela empresa principalmente, e que não vai estar trazendo conversão. Pior, né? Vai estar trazendo uma lembrança ruim e uma má indicação, né, para outras pessoas. Sobre isso que você falou, sobre cuidado, é muito importante, porque hoje o padrão das pessoas subiu. A gente já teve momentos que, por exemplo, um vídeo de qualquer jeito, assim, uma legenda... mas as pessoas já consomem muito conteúdo, as pessoas já têm experiência com sites bons de verdade, que você abre, clica rápido. Então não adianta fazer ali, como Marcos mesmo falou, você chegar lá e fazer e ter uma experiência péssima. Às vezes era até melhor você não ter naquele momento, do que tentar fazer e ficar aquela coisa estranha assim. Ou então de você chegar no Instagram e fazer de qualquer jeito também, porque as pessoas não estão aceitando mais. Porque hoje os celulares dão essas qualidades melhores, enfim. Então, não adianta fazer e não cuidar. Eu concordo totalmente, porque antes, talvez até um pouco, poderia dizer, antes de pandemia, que na pandemia a gente teve um avanço tecnológico muito grande. Antes de pandemia, se você fizesse umas coisas assim mais tranquilas, talvez há uns 10 anos, os youtubers antigos mesmo, mas hoje para você ranquear no YouTube, ou então para estar na rede social, tem que estar um padrão já aqui, porque as pessoas já esperam aqui para cima. Então temos um episódio? Eu diria que temos, com certeza. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar dessa trocação de ideia que a gente teve aqui hoje. Também ative as notificações para que outros vídeos como esse cheguem até você. E aqui foi o Marcos Bonfim e até mais. Aqui foi Heloísa Malha. Tchau, tchau. E aqui é Jefferson Leles. Até a próxima.